Olá, boa noite. Me chamo Arthur Gonçalves Correia e vou estar falando acerca do artigo Determinantes de Interesse em Enaira, Informações sobre Inclusão Financeira na Nigéria, Papel da Fintech, Criptomoeda e Banco Central, Moeda Digital. Basicamente, esse artigo ele foi extraído do Emerald, que é um site onde a gente pode encontrar esses artigos, papers e outros objetos de divulgação científica. Bom, mas sobre o que se trata esse artigo? De uma forma geral, um resumo, primeiramente temos que abordar quem foi a pessoa que publicou esse artigo, que foi o Peterson Ozili, que é natural da capital Abuja, na Nigéria. Ele quis pesquisar a respeito de se havia interesse na adesão, ou seja, teria adesão popular a respeito da moeda que foi implantada, a moeda digital, pelo Banco Central da Nigéria, que é o Enaira. E ele foi analisar se essas pessoas tiveram interesse com relação a isso e a saber mais sobre essa moeda, porque durante todo o artigo ele vai tratar muito sobre essa questão de inclusão financeira e o papel disso na boa recepção dessa moeda ou não para o país. No caso, esse interesse por essas informações do Enaira, né, é o que possibilitaria em saberem usar melhor essas features, né, que ele estaria proporcionando. Pois foi a primeira vez que o Banco Central utilizou uma abordagem diferente no que diz respeito à sua moeda, né, com a adoção de uma criptomoeda e até também com a difusão dessas fintechs, que são esses bancos digitais, por assim dizer, né, que não era algo muito comum no país. No caso, o artigo ele investiga os determinantes que trouxeram esse interesse por essas informações e se há, sim, interesse das pessoas a respeito desse assunto. E também, de uma forma geral, analisa se houve uma adesão popular boa para com a implementação dessa moeda digital. Bom, na introdução do artigo, ele trata, como eu abordei também, ele vai investigar esses determinantes de interesse e especificamente no cenário da Nigéria, no caso da capital Abuja. Mas é importante ele dar esse contexto geográfico para a coisa, porque obviamente em outros lugares você vai analisar contextos diferentes de adesão desse tipo de cultura de tecnologia, no caso de moeda digital, né? Porque é diferente você tratar de uma adesão a um país que já tem uma estrutura tecnológica desde muito tempo, países desenvolvidos tecnologicamente, como por exemplo no Japão, entre outros países, e um país que também está entrando e está tendo esse avanço digital. Então é diferente esse tipo de análise, que ele trata também um pouco disso na introdução do artigo. Bom, também ele apresenta que todos esses tipos de inovações financeiras, eles também possibilitam essa inclusão financeira. É um tema muito recorrente por todo o artigo. Ele vai tratar sempre de inclusão financeira, porque uma das principais coisas que ele tenta mostrar essa relação é que o Enaira, ele é um fator significativo para o aumento da inclusão financeira no país dele, no caso da Nigéria, pois ele causa essa ruptura nos sistemas financeiros tradicionais, como bancos centrais não só da Nigéria, né, mas também de outros países, que incluem essa noção mais física da coisa, né? Questão de dinheiro físico, questões de ir ao banco para obter um crediário, mas nesse sentido. Ele rompe com isso quando ele amplia e facilita o acesso aos serviços por meio também de aplicativo, né? Porque o próprio Enaira tem um aplicativo. Mas isso também pode trazer riscos, ele traz essa reflexão, que é importante, né? Porque como tudo não são flores, né? Então pode causar também exclusão de algumas populações vulneráveis que não terão acesso a esse tipo de tecnologia, mas que é um ponto também tratado sobre a reflexão de trazer acesso a esse tipo de tecnologia para todas as pessoas. E também, obviamente, acerca, né, de como isso pode ser feito, né? Aumentar essa inclusão digital, né, que vai ser tratado também junto com o apanhado de resultados que ele obtém. Bom, o artigo ele também se utiliza
de algumas teorias e algumas revisões literárias também, para poder explicar também o que ele traz de novo no quesito de pesquisa, né, no quesito de exploração do tema. Né. Ele vai tratar também da questão da teoria da difusão da inovação, que é do o pesquisador, no caso, Everett Rogers, que ele fez isso em 2003, e ele trata que a informação, no caso da inovação, perdão, a velocidade com que ela se espalha para a população e que ela tem a sua adesão, né, a população adere a essa informação, depende de 5 fatores. O primeiro é a vantagem relativa. O que seria isso? A vantagem relativa diz respeito a o que este produto, essa inovação, qualquer que ela seja, no cenário aqui da Nigéria seria o Enaira, né, que é a moeda digital, o que me traz de diferente e de vantagem com relação ao sistema que eu já estou incluso. Isso é um fator importante a se pensar, pois as pessoas elas mudam e tendem a mudar se aquilo lhe traz vantagem, tanto no sentido de facilidade, tanto no sentido de o que for mais compatível para ela, que entra no outro ponto também, né? Mas, antes de entrar no ponto da compatibilidade, é a questão da complexidade daquilo que está sendo posto, né? Daquela inovação. Por exemplo, se o Enaira for um sistema que é muito complexo, tanto no sentido de interface, porque às vezes, por exemplo, tem sistemas que a interface não é convidativa, e por conta disso, as pessoas acabam se distanciando, né? No que diz respeito a utilizar aquele tipo de sistema. Ou seja, se uma fintech tem uma interface que não é tão interativa e também não explica, não guia o usuário novo, não é convidativo para o usuário novo, aquilo acaba afastando aquelas pessoas daquele uso, o que diminui a aceitação e a adoção daquela inovação. Que é um dos fatores principais que o Rogers no caso, ele trata nessa teoria da difusão da inovação. Bom, um outro fator é o trialability, ou a testabilidade, porque ele tenta trazer para a gente que é o seguinte, é necessário que essa inovação ela tenha um escopo de teste menor para depois aumentar a confiança para testes maiores. Por exemplo, se o Enaira permitir que os usuários façam pagamentos pequenos ou testes gratuitos de coisas do dia a dia, as pessoas terão uma adesão maior devido a perceberem que no escopo menor funcionou aqueles pagamentos do dia a dia, esses testes gratuitos, antes de que faça a transferência completa, né, desse sistema, no caso. E um outro ponto é a compatibilidade, né, que tem a ver com a questão de se essa inovação ela é coerente com os valores, os hábitos, as experiências e necessidades das pessoas. Porque quanto mais compatível possível, também acaba se tornando mais fácil e melhor aceito. O que também conecta intrinsecamente com o ponto da vantagem, né? Porque se ele se torna fácil, algo mais fácil de utilizar, já gera uma vantagem relativa para as pessoas. O último ponto que ele traz é a questão da observabilidade, que é quando os benefícios da inovação podem ser vistos ou percebidos pelos outros, né? Ou seja, quanto mais visível e claro for o ganho, maior a probabilidade dessa pessoa aderir a esse produto, no caso o Enaira, né? No caso essa moeda digital, que entra muito com a questão das pessoas, porque as pessoas percebem o ganho, o benefício que elas têm visualmente. E se percebe que, por exemplo, uma pessoa no comércio que adotou aquela moeda ou um amigo que adotou aquela moeda está tendo ganhos significativos, a pessoa vai aderir muito provavelmente e as taxas de adesão vão se tornar significativas, que atrai também novos usuários, seja da forma que for. Também ligada a essa observabilidade, não só ela, obviamente, mas ele consegue compreender, dado essa teoria também, o autor, que essa difusão ela ocorre por meio de vários canais de comunicação, no caso a internet, seja a opinião de alguns líderes, o boca a boca no caso, que é muito importante, porque se entre as pessoas há essa adesão,
entre, no caso, a conversa cotidiana, reflete muito na sociedade no que diz respeito a utilizar aquele produto. Mas foi observado que, se comunicado pela internet, essas informações seriam espalhadas de melhor maneira, teriam um maior alcance e, consequentemente, mais pessoas saberiam sobre esse produto, o Enaíra, o que também aumenta a inclusão digital, né? E a capacidade das pessoas de terem o conhecimento acerca disso, porque ele trata no artigo que muito eles não aderem a isso por também não haver divulgação, não haver um conhecimento, podemos dizer assim, tratado no sentido de não distanciar muito, não ficar muito técnico, né? Ser um conhecimento mais fácil e acessível, que entra na questão dos princípios, né? Os fatores que influenciam essa adoção, que é tratado na teoria do Rogers, no caso. A partir disso, posto, ele também faz uma revisão literária, né, a respeito que autores e o que foi tratado acerca desse tema, da inclusão digital, da questão da adesão de uma inovação, no caso principalmente moeda digital, e ele vai juntando esse artigo todo, principalmente essa parte de revisão literária, acerca do que foi feito, para também saber o que ele soma, né, academicamente falando. Ele encontra vários cenários parecidos em países diferentes, e a partir disso ele também constata, né, que a percepção de adesão à inovação, no caso a tecnologia, principalmente no que diz respeito à moeda digital, depende muito de lugar para lugar, ou seja, uma questão geográfica, cultural, influencia bastante, né? Principalmente no que diz respeito a países que já têm um histórico tecnológico, no quesito de mudanças tecnológicas constantes, né? Países que já são também bastante industrializados, isso também entra na conta. Mas enfim, dando um enfoque para os casos que ele trata, ele aborda a questão do uso da internet móvel na China, né? E que as percepções elas mudam em diferentes estágios de difusão, ou seja, dependendo da forma que é integrada, no caso, da forma como as pessoas têm acesso, né? Por exemplo, se essa mudança, no caso com relação ao uso de internet móvel, for a respeito dos trabalhadores, é diferente para quem, por exemplo, não tem tanta, um quesito de acesso, né? Mas não tem tanto contato com a internet. É diferente essa adesão, né? Ele também fala a respeito do acesso à internet nos Estados Unidos, que no cenário que ele traz, ele mostra que o aumento dessa inovação reduz os custos de disseminação de informação. Neste caso dos Estados Unidos, né? O aumento do acesso à internet. Outro caso que ele traz é a respeito do Banco Central, da moeda do Banco Central na Tailândia, e ele traz que o uso da mídia e do dinheiro digital, né, no caso o e-money, né, estimularam essa adoção, ou seja, foi analisado que a união mídia, ou seja, divulgação com a moeda digital, ajudou fortemente para que houvesse a adoção da população com relação ao e-money na Tailândia, que é um caso que ele vai trazer para poder mostrar as correlações futuras de fintech, criptomoeda, Enaíra e o que as pessoas pensam a respeito disso. O último caso que ele traz é a respeito do Banco Central da Holanda, onde ele mostra que a confiança nos bancos e no Banco Central é determinante para essa adoção. Ou seja, o quanto as pessoas confiam no banco é determinante para que elas possam aceitar essa inovação ou mudança de moeda. Porque, querendo ou não, é uma mudança drástica quando se trata também de países que tinham um modelo de banco tradicional, obviamente. Então, ele faz essa revisão literária para entender também o que ele está agregando de novo para esse cenário de moedas digitais, fintechs, criptomoedas, no geral. É importante ressaltar que esses casos que ele traz, tanto da China, Tailândia, Estados Unidos, de outros países, ele traz
mostrando os autores, citando os autores e o que eles escreveram. São muitos para citar, mas tem o Evans, o Lotto, todos esses estão inclusos no artigo, que é do mesmo nome do início, obviamente. Traz os autores chineses, então é importante, nesse quesito acadêmico, que ele faz as referências devidas e aos anos em que eles foram, esses artigos acerca dessas temáticas, no caso de moedas digitais, inclusão, inovação, enfim, os anos que eles foram publicados, né? E quem são os autores desses artigos. É importante que ele mostre quem já contribui para essa temática, né? Que não é uma temática sem nenhum tipo de contribuição, ou seja, é uma temática que é rica no que diz respeito a debates a respeito disso. Bom, para o final do artigo, a parte mais importante no que diz respeito a dados é neste final, pois ele faz uma análise a respeito do interesse, né, que é o principal desse artigo, qual que determina o interesse da população a respeito desses temas. O que ele faz? Ele separa em variáveis, né, para poder fazer essa medição por meio do Google Trends. O que é o Google Trends? O Google Trends é uma plataforma onde você pode ver o quanto foi acessado, pesquisado certo nome ou tema. E o que ele faz então com o Google Trends? Ele define algumas variáveis, exatas no caso 5 variáveis, para analisar o quanto elas foram, essas palavras-chave, né, foram pesquisadas no Google Trends, especificamente na Nigéria, durante um período, no caso, de 42 semanas. No caso, desde o anúncio, né, e a instalação do Enaira pelo Banco Central da Nigéria. Então, ele definiu o EN como o Enaira, o FN como inclusão financeira, né, ou inclusão, no caso, a respeito da moeda, né, enfim, qualquer aspecto financeiro, fintechs, Banco Central, né, e cripto. Ele define essas variáveis para saber o quanto elas foram pesquisadas pelo Google Trends. E a partir disso, como é que funciona o Google Trends? O Google Trends ele tem uma taxa que varia entre 0 e 100, e quanto maior, né, nesse número, mais houve pesquisas e mais houve pesquisa no caso, né? Mais houve buscas acerca de determinado tema. E a partir disso, ele também utiliza vários cálculos estatísticos, mas o mais importante é o coeficiente de correlação. O que é o coeficiente de correlação? O tradicional de correlação linear, que é um dos que ele usa aqui, ele vai traçar correlações positivas ou negativas, variando de menos 1 a 1, né? O quanto temas, no caso, assuntos, seja eles quais for, no caso aqui ele vai analisar com relação a essas variáveis que eu citei, eles estão correlacionados positivamente ou negativamente, ou seja, quanto menor, ou seja, quanto mais negativo, não tem correlação nenhuma com a outra. E quanto maior, no caso, mais perto de 1, né, ou mais positivo no caso, maior a correlação. Com isso, ele pode traçar o paralelo de também, junto com a variação a respeito de 0 a 100 de quanto for pesquisado, se as pessoas de fato na Nigéria estão interessadas, estão realmente aderindo a essa moeda. E se sim, o que pode ser feito no caso para promover ainda mais essa adesão. Então, a partir dos resultados, né, os resultados principais, né, que ele obteve a partir dessa coleta de dados pelo Google Trends, que o interesse em fintechs e o Enaira, os determinantes foram positivos e significativos. Ou seja, o interesse a respeito dessa inclusão financeira, né, foi enorme. Tipo, no caso significativo, né? Não se havia feito nenhuma pesquisa acerca disso. Então, para o governo nigeriano, também é algo muito bom acerca de entender o que sua população pensa a respeito da medida que eles tomaram. O interesse em inclusão financeira foi um determinante positivo e significativo do interesse do Enaira, ou seja, estão correlacionados à inclusão financeira com o Enaira, ou seja, houve essa correlação positiva. E também com relação ao interesse em fintechs, né? Ou seja, um aplicativo, enfim, que as pessoas utilizariam, né, com essa moeda, houve uma correlação positiva e significativa
com relação à inclusão financeira. Ou seja, todos esses aspectos, todos esses dados, no caso, todas essas variáveis que ele definiu, convergem para a inclusão financeira. Apesar de que também há o problema que foi citado anteriormente no artigo, que também acaba excluindo aqueles que não têm acesso à tecnologia, mas que também é uma pauta que é trazida, que é aumentar a inclusão digital, porque a inclusão digital também gera inclusão financeira, porque as pessoas tendo acesso a tecnologias, elas vão ter acesso mais fácil a essas features, esses dados, essas ações, e com isso também vão ter maior inclusão financeira, porque vai ser mais fácil delas poderem utilizar, tramitar, pagar, enfim, que é um dos pontos também trazidos na teoria da difusão da inovação, que é muito importante, é uma das bases desse artigo. Bom, me despeço por aqui, agradeço a todos pela atenção, tentei trazer uma abordagem um pouco mais simples, resguardando de algumas tecnicalidades, né? Mas caso queiram verificar o artigo por completo, é só pesquisar no Emerald o seguinte texto em inglês que vai aparecer aqui na tela. Muito obrigado a todos e tenham excelentes estudos.